Olá, sombrios! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão gostando do conto? Então deixe seu like, um comentário e compartilhe com seus amigos. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Então sejam bons lupinos e lupinas e de início se inscreva, curta, comente e compartilhe. E sem mais prosa, vamos pro vídeo. Ao ouvir o nome Matias, Nicholas sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Seu coração acelerou e sua mente foi inundada com memórias de brutalidade e injustiça. Ele começou a lutar contra o controle do encorado, seus músculos se contraindo com um esforço desesperado para se libertar. O encorado percebeu a agitação em Nicholas e, com um sorriso satisfeito, confirmou que havia conseguido captar sua atenção. "Vou liberar os dois", disse o encorado, sua voz agora mais sombria e carregada de uma advertência implícita. "Acreditando que conseguem ser civilizados e controlar seus instintos predatórios. O assunto que venho tratar vai além das picuinhas que vocês tiveram com Matias e seu bando." Osíris, ainda preso no controle paralisante do encorado, também sentiu a frustração de ser contido. Sua fera rugia dentro de sua mente, sedenta por vingança, mas ele sabia que a batalha não era mais apenas física. Algo maior estava em jogo, algo que exigia uma abordagem diferente. O encorado, sentindo que sua mensagem havia sido compreendida, liberou lentamente o domínio que exercia sobre as feras. O corpo de Osíris e Nicholas relaxaram, embora ainda estivessem tensos com a adrenalina do combate iminente. Osíris, livre do controle, deu um passo à frente, seus olhos ainda cheios de ódio voltados para o encorado. Mas antes que pudesse atacar, Nicholas rosnou, uma advertência gutural que reverberou no ar, deixando claro que havia uma trégua. Osíris, relutante, recuou, mas seus olhos permaneciam fixos no encorado, como um predador aguardando o momento certo para atacar. A tensão entre os três era opressora, mas agora havia uma compreensão silenciosa entre eles. A noite ao redor parecia prender a respiração, como se a própria escuridão estivesse esperando o desenrolar do que viria a seguir. Atrás da porteira da fazenda, o Ellison, delegado Peçanha, acompanhados por alguns peões, observavam a cena com olhos arregalados. A tensão no ar era palpável, como se o próprio ambiente estivesse à beira de uma explosão. As respirações eram curtas, e os olhares se cruzavam em uma mistura de descrença e medo. Quem era aquela criatura que se mostrava mais poderosa que Nicholas e Osíris? A dúvida pairava no ar, e a resposta parecia perigosa demais para ser buscada. Ainda que o medo estivesse entranhado em cada um deles, confiavam na decisão de Nicholas. Afinal, ele sempre fora o líder, o alicerce em momentos de crise. Mas mesmo assim, não baixaram as armas. As mãos firmes nos gatilhos demonstravam a determinação de quem estava pronto para o pior. Estavam diante de algo além do compreensível, e a sensação de impotência era como uma pedra no estômago. O encorado, com a calma assustadora, aguardava pacientemente enquanto Osíris e Nicholas lutavam para recuperar o controle sobre seus corpos e voltarem às suas formas humanas. Sua postura era relaxada, quase casual, como se a batalha anterior não tivesse sido mais do que um jogo de xadrez do qual ele saíra vitorioso. Cada movimento foi calculado, cada palavra dita com precisão. Um vampiro que de fato não correspondia às lendas sussurradas em noites de lua cheia. Nicholas, ainda ofegante, ergueu a mão para seus peões. Um gesto silencioso que pedia roupas para ele e Osíris.
Os homens, ainda nervosos, correram para atender ao pedido, entregando as vestes com olhares rápidos e apreensivos para o encorado. A atmosfera ainda estava carregada, como se qualquer movimento em falso pudesse desencadear um novo confronto. Depois de se vestirem, Nicholas encarou o encorado com firmeza. A sombra de seu pai parecia pesar sobre ele, enquanto as palavras escapavam de seus lábios. Conheço as histórias sobre você. Meu falecido pai me contava. Mas você não se parece com o que as lendas dizem. Você foge do contexto que conheço a seu respeito. Sua voz era firme, mas havia uma nota de curiosidade e desconfiança. A responsabilidade que carregava não apenas como líder, mas como protetor daqueles sob seu teto, era evidente em cada palavra. Ele olhou para os homens ao redor, suas expressões tensas e cheias de expectativa, e tomou uma decisão que ele sabia ser arriscada. Dentro da minha fazenda, além dos meus peões que são como eu, há as famílias deles. E já que se mostrou tão civilizado, vou convidá-lo a entrar. Espero que respeite meu voto de confiança. Houve um silêncio pesado após suas palavras. Osíris, ainda lutando contra os resquícios da fera dentro de si, olhou para Nicholas, compartilhando da mesma mistura de apreensão e surpresa. Aceitar o encorado sob o mesmo teto era uma jogada arriscada, mas a promessa de aliança era tentadora demais para ser ignorada. O encorado, por sua vez, sustentou o olhar de Nicholas com uma calma inabalável. Seu sorriso cresceu ligeiramente, apreciando a franqueza do fazendeiro. "Sou um vampiro de palavra, cabra", respondeu o encorado, com um tom quase despreocupado, mas carregado de sinceridade. "Se eu disse que temos um assunto em comum, isso é motivo suficiente para você ter certeza de que não vou fazer pouco caso da confiança que está me dando." As palavras ecoaram entre os presentes, gerando uma onda de nervosismo silencioso. O encorado não era apenas uma criatura de lendas. Ele era real, tangível, e agora estava diante deles como um possível aliado. Sua voz se suavizou um pouco enquanto acrescentava: "Eu também tenho família, uma esposa que me ama, mesmo sabendo que sou, e ela está me esperando voltar são e salvo. Compreendo o seu temor, mas não se preocupe, Nicholas, não sou seu inimigo, mas um aliado." Enquanto ele falava, a tensão no ar parecia se suavizar, ainda que de maneira quase imperceptível. Os peões ainda seguravam suas armas, mas as mãos antes firmes agora tremiam ligeiramente, incertas. O Ellison e Peçanha trocaram olhares, tentando digerir o que ouviram. Osíris permanecia em silêncio, seus olhos ainda fixos no encorado, tentando compreender se aquele vampiro realmente representava ameaça ou se de fato poderia ser confiável. Nicholas, sentindo o peso da decisão, assentiu lentamente, seu olhar firme como aço. "Então vamos conversar, mas lembre-se, se alguma coisa der errado, você terá que lidar não só comigo, mas com todos aqui." A advertência de Nicholas era clara. A confiança era dada, mas havia limites. E todos ali sabiam que cruzar esse limite poderia desencadear consequências brutais. O encorado sorriu satisfeito. "Justo", respondeu ele com um aceno de cabeça. E com isso a porteira e a porta da casa foram abertas, e todos se prepararam para o que viria a seguir, com o peso da tensão ainda pairando no ar, como uma tempestade que poderia desabar a qualquer momento. Quando o encorado passou por Peçanha, seus passos lentos e calculados fizeram o ar à sua volta parecer mais denso, como se a tensão estivesse se acumulando em cada centímetro daquele espaço apertado entre eles. O delegado, por mais que o medo percorresse cada centímetro de seu corpo, sustentou o olhar, seus olhos fixos no vampiro, desafiando o perigo iminente, ainda que suas mãos tremessem de leve ao redor do coldre. Não era o tipo de homem que recuava facilmente, mas ali, diante de uma força tão obscura, sentia-se vulnerável. Contudo, manteria sua postura como sempre fizera.
O encorado, observando a coragem nervosa de Peçanha, deu um meio sorriso sem traço de hostilidade aparente. Ele gostava de quem mantinha a compostura, mesmo quando sabia que estava em desvantagem. Aproximou-se mais, seus olhos faiscando com um toque de ironia e talvez respeito contido. "Tem uma caminhonete ali adiante", disse ele com a voz firme, porém baixa, como se cada palavra carregasse um peso específico. "No porta-luvas há uns documentos que vão lhe interessar." A fala do encorado pairou no ar por alguns segundos, enquanto Peçanha arqueava uma sobrancelha, incerto do que estava por vir. Ele não respondeu, apenas observou cada movimento do vampiro. O encorado, mantendo a calma predatória, tirou de dentro de seu casaco um mapa e o entregou ao delegado, que mesmo relutante aceitou. "Você é o homem da lei por aqui", continuou o encorado, sua voz cheia de uma certa dose de sarcasmo, mas não sem reconhecimento. "Vi você no sangue do infeliz que cruzou meu caminho. Esse é um mapa com todas as rotas usadas por eles e os pontos de entrega das vítimas. Esses 3 cabras que passaram por sua cidade são só um baguinho, a jaca é bem maior." Peçanha, ainda processando o que tinha acabado de ouvir, abriu o mapa com as mãos ligeiramente trêmulas, mas firmes o suficiente para não demonstrar total vulnerabilidade. Seus olhos focados nos detalhes da rota, nos pontos marcados com precisão quase cirúrgica, era de pura concentração. O nó que já estava em seu estômago apertou ainda mais. Traficantes de mulheres. Aquela verdade pesava, agora pairava entre eles como uma nuvem escura. Nicholas se aproximou, sua curiosidade e instinto de liderança o empurrando para junto do delegado. Ao ver o mapa, as rotas marcadas pelos caminhos usados pelos criminosos, o rosto de Nicholas se fechou em uma expressão de pura seriedade. Ele não conseguia esconder o quanto aquelas informações o atingiam diretamente. Proteção e justiça era tudo o que tentava proporcionar às suas terras e às pessoas sob sua responsabilidade. Agora, havia algo muito maior envolvido. "Disse que viu o delegado no sangue do homem que cruzou seu caminho?" Nicholas falou com a voz mais rouca, seus olhos se estreitando enquanto olhava para o encorado. "Por acaso esse homem era Matias?" O encorado riu, um riso baixo e carregado de algo que ficava entre ironia e desdém. Seus olhos brilharam com um misto de malícia e satisfação. "Ah, Matias", disse ele, sem pressa, como se saboreasse o nome nos lábios. "Esse nome ainda vai ecoar por muito tempo. Mas não foi ele. O infeliz a quem me refiro era apenas um dos muitos peões nesse jogo, como meu sobrinho Matias." O encorado olhou para Nicholas e depois para Peçanha, com um brilho de desafio em seu olhar. "E pelo que vejo, tanto você, Nicholas, quanto o delegado, têm alguns assuntos mal resolvidos com ele. Pois saiba que eu também tenho." Peçanha respirou fundo, tentando processar tudo. Seu peito inflava com a raiva contida, e agora não era apenas contra o encorado ou o medo que o vampiro lhe causava, mas também contra aquele mundo podre que se descortinava à sua frente. Ele sabia que lidava com algo muito maior do que pequenas rixas da cidade. Isso era uma guerra subterrânea, que tomava vidas inocentes de uma maneira monstruosa. Nicholas percebeu a troca de olhares entre Peçanha e o encorado. O cheiro de tensão entre os dois era evidente, e ele sabia que se não houvesse uma trégua, não só perderiam aquela batalha maior, mas talvez suas vidas no processo. O coração do fazendeiro batia forte, e sua cabeça fervilhava. Se Matias era realmente a chave para tudo aquilo, ter o encorado ao seu lado poderia ser a única chance de sair vivo e proteger todos que ele amava. O encorado, percebendo o clima de animosidade que crescia, relaxou os ombros. Sabia que no fundo Nicholas e Peçanha não confiavam nele. Não podiam confiar. Mas naquele momento, ambos precisavam de sua ajuda, mesmo que não quisessem admitir. "Olha, cabras",
Sei que não sou exatamente o tipo de companhia que vocês esperam para um chá da tarde. O encorado deu um sorriso largo, mas seus olhos mantinham a seriedade. Mas se quiserem resolver isso de uma vez por todas, vamos precisar trabalhar juntos. Eu quero acabar com Matias tanto quanto vocês. O que me dizem? Peçanha fechou o mapa e olhou para Nicolas. Ele sabia que, como homem da lei, tinha uma responsabilidade maior que qualquer ressentimento que sentisse. E Nicolas, observando o encorado, sabia que a ameaça não vinha apenas do vampiro diante dele, mas do que estava por vir se não fizessem nada. Nicolas assentiu devagar, apertando os punhos ao lado do corpo. Vamos entrar, disse com sua voz firme. Temos muito que conversar. Enquanto avançavam em direção à casa grande, o ar ao redor dos peões de Nicolas parecia pesado, carregado de uma apreensão quase palpável. O encorado, embora calmo, carregava uma presença que inquietava a todos. Os olhares desconfiados e as mãos sempre próximas às armas deixavam clara a tensão no ambiente. O Ellison e Peçanha trocaram olhares nervosos, e os demais homens, enquanto seguiam seu patrão, não conseguiam afastar o medo de que, a qualquer momento, o encorado pudesse se virar contra eles. Mesmo com a confiança que tinham em Nicolas, o vampiro os deixava incertos, e aquilo era suficiente para manter os instintos afiados, prontos para qualquer sinal de perigo. Ao chegarem à varanda, Nicolas tomou a liderança sentando-se à frente do encorado, com os olhos firmes. Ele era um homem que não gostava de rodeios, e naquela situação, com o perigo tão próximo, ele sentia que cada segundo perdido poderia custar caro. Quando diz que a jaca é grande, se referiu a que exatamente? Nicolas perguntou, sua voz carregada de uma autoridade natural, mas também com a urgência de quem sabe que está lidando com algo muito além de seu controle. O encorado, com a calma sobrenatural que lhe era característica, reclinou-se na cadeira, cruzando as pernas de forma quase casual. O sorriso malicioso que sempre parecia brincar nos cantos de seus lábios estava ausente agora. Seus olhos brilhavam com uma espécie de clareza mortal. Observem as rotas seguidas por esses traficantes. Ele respondeu apontando para o mapa que ainda estava nas mãos de Peçanha. O receptador é do Suriname, a principal rota do tráfico. De lá elas vão para a Europa, para países como Holanda, Alemanha, Espanha e também para a Índia, a Tailândia e Oriente Médio. As palavras ecoaram na varanda, causando um incômodo perceptível entre os peões, que agora olhavam o mapa com olhos arregalados. Aquilo que parecia um problema local, um caso de criminosos insignificantes, estava se revelando uma rede internacional, algo muito maior e muito mais perigoso do que eles jamais haviam imaginado. O delegado Peçanha, com o senho franzido, processava a informação com dificuldade. O peso da situação o deixava inquieto, mas sua mente de investigador ainda buscava lógica naquilo tudo. Ele olhou para o encorado, tentando entender como aquela criatura sabia tanto. Descobriu tudo isso só pelo sangue? Peçanha perguntou, sua voz soando hesitante, quase trêmula, enquanto sua mente tentava conciliar a realidade com o inexplicável. O encorado o encarou, um brilho predatório surgindo em seus olhos. O sorriso de antes voltou aos seus lábios, e ele respondeu com um tom quase divertido. As lembranças e informações estão no sangue, caro delegado. Quando bebo minhas vítimas, sei tudo sobre elas, desde o momento em que nascem até o momento em que morrem em minhas mãos. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Peçanha engoliu em seco, desviando o olhar do vampiro, tentando esconder o desconforto crescente que aquilo lhe causara. Sentia-se como se tivesse mergulhado em um pesadelo do qual não pudesse acordar. As respostas que buscava vinham com um preço alto demais para sua sanidade. Enquanto isso, Osíris, sentado um pouco afastado, mas atento a cada palavra, começava a ver a gravidade da situação.
Ele sempre fora um homem racional, mas naquele momento, mesmo com toda a sua formação, via-se preso em algo que desafiava a lógica. Ainda assim, sabia que o que estava em jogo era maior do que qualquer medo ou desconfiança que pudesse ter. Em suas informações, Osíris perguntou, sua voz mais calma, mas com uma ponta de curiosidade e preocupação. Você sabe quem é o receptador? Os olhos do encorado brilharam de forma quase reverente ao ouvir o doutor falar. Mesmo na forma humana, Osíris o fascinava de uma maneira que o encorado não conseguia ignorar. Havia uma grandeza nele, um equilíbrio entre a força e a inteligência, que o vampiro admirava, mesmo que de forma quase primitiva. Matias, meu maldito sobrinho, lobo e o infeliz que me serviu de alimento, disse o encorado, com um tom de desprezo que deixava clara sua repulsa pelo homem. Eles não conhecem o homem pessoalmente, apenas pelo nome. Um cabra chamado Hank Oliver. Ele é o receptador. E o agente federal, Amaury Cunha, organiza o esquema. Ele trata diretamente com o tal do Oliver. Aquelas palavras caíram como uma bomba na varanda. Peçanha, ainda com o mapa nas mãos, sentiu o suor escorrer por sua nuca. Ele sabia que, como delegado, aquilo era maior do que ele poderia controlar. A ideia de que um agente federal chefiava diretamente o tráfico internacional de mulheres era algo que nenhum deles esperava ouvir. Aquilo era decepcionante, e isso o enchia de medo. Ele imaginava que tipo de represália eles receberiam por conta de terem atrapalhado o esquema. Nicholas respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade crescer ainda mais em seus ombros. Ele precisava manter a cabeça fria, apesar da raiva que começava a crescer dentro dele. Matias, aquele desgraçado, havia se envolvido com algo muito mais perigoso do que ele imaginava, e agora suas terras e sua gente estava no meio disso tudo. O encorado, observando as reações, sabia que havia jogado a verdade no colo deles e que a partir daquele momento não havia mais volta. Eles estavam todos presos naquela teia perigosa e a única maneira de saírem com vida seria trabalhando juntos. Como eu disse, continuou o encorado, sua voz voltando a ser calma, quase fria. Não sou seu inimigo, mas vocês precisarão de mim para enfrentar esse inimigo em comum. O Ellison, que até então permanecia calado e de braços cruzados, não pôde mais conter o que pensava. Seu semblante era duro. As palavras saíram com um misto de frustração e amargura. Pelo que vejo, nós atrapalhamos um negócio milionário. Já tínhamos uma desconfiança desse federal, e pelo tamanho desse esquema, ele balançou a cabeça como se tentasse processar a dimensão daquilo tudo. Estamos com um problemão nas mãos. O encorado, sempre observador, virou-se lentamente para encarar o Ellison. Os olhos dele brilhavam em um tom de vermelho quase imperceptível, e por um breve momento o caçador sentiu um calafrio correr pela espinha. Mesmo assim, manteve-se firme. O encorado parecia ter o respeito velado por homens que, apesar do medo, não recuavam. Está certo, caçador, disse o encorado, sua voz baixa e calculada, mas carregada de uma intensidade que fez os peões mais próximos trocarem olhares inquietos. A carga que vocês, digamos, interceptaram valia uma fortuna. Cada uma daquelas garotas tinha um destino internacional. Só as 6 brancas valiam o equivalente a $15.000 cada uma. O Ellison descruzou os braços, as palavras do encorado ressoando em sua mente. Ele olhou para os outros, o peso daquela revelação caindo sobre eles como uma marreta. A sensação de que estavam em algo muito maior do que simples confrontos locais de territórios tornava o ar ainda mais denso. O encorado fez uma pausa, deixando que a gravidade de sua fala fosse absorvida. Mas, continuou o vampiro, inclinando-se ligeiramente para a frente, com um brilho maligno nos olhos.
a negra de olhos azuis, ela sozinha, valia $30.000. O silêncio que se seguiu foi brutal. Os peões que até agora mantinham suas expressões de desconfiança estavam claramente abalados. Nicholas apertou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A imagem daquelas garotas sendo tratadas como mercadoria acendia uma chama de raiva dentro dele, algo que, em outra época, talvez o fizesse agir de forma irracional. Mas ele sabia que precisava ser frio. O encorado, percebendo as reações, manteve seu tom impassível. Eles estão se reunindo em Jardim Olinda. Ele acrescentou, a voz agora cheia de um tom de alerta, sem qualquer traço de deboche. Estão planejando um contra-ataque. Não vão deixar barato o prejuízo que vocês causaram. Nicholas, que até então permanecia em silêncio, finalmente se manifestou. Seu olhar era de aço, a raiva fria e calculada. Então vamos estar prontos para eles, disse ele, sua voz grave e firme, como um líder que havia tomado uma decisão. Peçanha ainda processava o que ouvira, mas a menção de um contra-ataque fez seu coração disparar. A ideia de estar enfrentando algo tão grande quanto uma rede internacional de tráfico humano, com agentes federais envolvidos, era algo que ele nunca imaginou enfrentar na pequena vila de Alcateia. O Ellison balançou a cabeça, como quem já antecipava o problema que viria. Que venham então, murmurou ele, ainda tentando processar o próximo passo. O encorado sorriu satisfeito. Ele sabia que estava no controle da situação, mesmo sem forçar nada.